Saudamos a todos em nome do Senhor e Salvador Jesus e convidamos para o nosso estudo semanal, o nosso estudo de número 29. Hoje, lembrando o dia de finados, destacamos o tema Finados e a ressurreição de Cristo, nossa segurança e consolo. Os textos bíblicos sugeridos para a leitura são Filipenses 1:23 e ainda 1 Tessalonicenses 4, nos versículos 13 ao 18. Que o bondoso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo nos acompanhe em nosso momento de estudo desta semana. Finados. No último dia 2 de novembro, a cristandade lembrou novamente o dia de finados. Dia em que lembramos aqueles entes queridos que já não estão mais conosco. Mesmo assim, sua lembrança traz saudades. Lembramos com carinho e agradecemos a Deus que os colocou em nossa vida. Agradecemos pelas lições preciosas que eles nos deixaram. Lembramos que também nós, um dia, passaremos deste vale de lágrimas e partiremos para estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor, diz o apóstolo Paulo em Filipenses 1:23. Estimados, vivemos mais uma vez o dia de finados. Muitos cemitérios foram visitados e, para espantar a tristeza, flores foram levadas e colocadas aos entes queridos, deixados nos túmulos e em alguns lugares, até mesmo cultos cristãos foram realizados nos cemitérios pelos pastores. Enquanto que, para nós cristãos, finados lembra somente isto, a passagem desta vida para a eternidade. Para os não cristãos, finados lembra apenas então somente perdas e saudades. Para nós, repito, lembra muito mais do que isso. Finados lembra especialmente a ressurreição de Jesus para nossa segurança, nosso consolo para a vida eterna. A morte é um acontecimento não simpático, sim, e ela entrou no mundo por causa do pecado. Chamamos isto de pecado original. Martinho Lutero, reformador da Igreja Cristã do século XVI, ele fala sobre isto na Confissão de Augsburgo, no artigo 2º, chamando de inata pestilência, isto é, uma peste com a qual a gente nasce e da qual a gente vai morrer. Também o rei e profeta Davi, quando jovem, estava ciente de que a morte rondava a sua vida. Ele disse assim para o seu amigo e cunhado Jonathan em 1 Samuel 20, versículo 3: apenas há um passo entre mim e a morte. Caros amigos e irmãos, igualmente estamos sujeitos à morte, como lemos no Salmo 44, versículo 22. Somos entregues à morte continuamente. Somos considerados como ovelhas indo para o matadouro. Por isso, é preciso contar com a realidade da morte e não ser ignorantes com respeito aos que já dormem. Não saber a respeito dos que dormem, isto é, dos finados, é resultado do não conhecer a palavra de Deus. É resultado da pouca ou nenhuma frequência aos cultos e aos estudos bíblicos da igreja. Pessoas que não leem a Bíblia com regularidade, não se interessam em saber o que a Bíblia ensina sobre o tema, não sabem viver de acordo com a vontade de Deus. E o resultado? Bem, o resultado de desconhecer a respeito dos que dormem é tristeza,
E esta tristeza gera angústia, dor e o desespero. Não ter esperança é ser um vivo morto espiritualmente falando. Especialmente ignorantes com respeito aos que dormem são as pessoas que não creem em Jesus Cristo, não creem que Ele morreu e ressuscitou, por isso não podem ter esperança nem consolo. Fazemos agora, caros amigos e irmãos, a leitura de 1 Tessalonicenses 4, versículos 13 ao 12. Convido você para abrir sua Bíblia e então acompanharmos a leitura com alguns destaques. Vamos lá, versículo 13, 1 Tessalonicenses 4, versículo 13, lemos assim: Não queremos, pois, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Os que dormem é uma maneira de se referir aos mortos, aqueles que dormem o sono da morte. Os demais, diz Paulo, ou seja, os pagãos, aqueles que não acreditam em Jesus, os pagãos que não conhecem a Deus e não creem em Deus. E então, diz Paulo, eles não têm esperança. São aqueles que vivem sem Jesus no coração. Estas pessoas não têm esperança, pois nada sabem com respeito à ressurreição e à vida eterna nos céus. Versículo 14: Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Trará em sua companhia. Jesus, com sua perfeita obediência a Deus o Pai, se tornou o único mediador entre Deus e os homens, e será unicamente por meio dele que os mortos serão ressuscitados no dia do juízo final. Versículo 15: Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos os que dormem. Por palavra do Senhor, diz o apóstolo, é o ensinamento de nosso Senhor Jesus Cristo, ou uma revelação especial de Jesus, dada aos apóstolos em nome do Senhor. De modo nenhum, ou de modo algum, precederemos aos que dormem, diz Paulo. Isto é, aqueles que morreram crendo em Jesus não estarão em desvantagem quando Jesus voltar. A segunda vinda de Jesus será vista por eles, os que já morreram, assim como será vista por nós, ou por aqueles que ainda estiverem vivos no dia do retorno de Jesus. Mas, versículo 16: Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E Paulo continua o seu argumento no versículo 17: Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Palavra, voz, ressoada a trombeta. São três maneiras de expressar o mesmo chamado. É hora do fim, é hora de prestarmos contas ao Senhor do Universo. Palavra de ordem. É a vivificante palavra de Jesus que
todos irão ouvir. Hoje muitos a negam, não querem dar ouvidos, mas naquele dia ninguém vai poder arrumar desculpas para não ouvir. Ouvida a voz do arcanjo. Como em todo tempo na história, Deus se utilizou dos anjos para serem mensageiros de boas notícias aos seus filhos, também no último dia, Jesus usará os seus anjos para executar sua santa e salvadora ou redentora vontade. Os mortos em Cristo, diz Paulo, aqueles que morreram crendo em Jesus como seu Salvador, estes ressuscitarão primeiro, mas ainda não verão o Senhor Jesus. Eles precisam esperar por aqueles que ainda estiverem vivos no momento da volta de Jesus. Calma, não precisa ter pressa. Todos verão o Senhor Jesus vindo em sua glória na companhia de seus santos anjos. E então diz Paulo, seremos, isto é, os que estiverem vivos, arrebatados juntamente com eles, com aqueles que ressuscitaram dentre os mortos. Arrebatados, palavra traduzida do grego que carrega consigo a noção de uma ação repentina e violenta de plena e completa transformação. O ponto de reforço do apóstolo Paulo é: seremos todos reunidos no dia da ressurreição, no dia do juízo final. Os que já morreram e os que ainda estiverem vivos, tanto os mortos como os vivos, reunidos por entre nuvens, veremos o Senhor das glórias descendo em sua glória com seus santos anjos e arcanjos, como lemos em Mateus capítulo 25, versículo 31 e seguintes. O apóstolo Paulo conclui este trecho de consolo e conforto para os cristãos de Tessalônica e também para nós cristãos do século 21, com as palavras do versículo 18: consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. É que alguns dos cristãos de Tessalônica estavam com medo que os seus familiares que haviam morrido crendo em Jesus não conseguiriam ver a segunda vinda de Jesus, a gloriosa vinda de Jesus. Poderiam chegar atrasados. Por isso Paulo conforta a eles e nós hoje, dizendo que os mortos em Cristo serão os primeiros a experimentar a ressurreição, e depois do arrebatamento dos que estiverem vivos, todos os cristãos de todos os tempos estarão reunidos por entre nuvens, para então vermos a vinda do Senhor Jesus em glória, para então estarmos para sempre com o Senhor da glória, na sua glória celestial e eterna. Claro, estimados, falando do dia de finados, lembramos que nós cristãos choramos a morte de um familiar, ou mesmo de algum conhecido, um irmão na fé. Somos humanos, temos sentimentos, mas não choramos como aqueles que não creem em Jesus e que por isso mesmo não têm esperança de um futuro reencontro com o falecido. A ressurreição de nosso Senhor Jesus e a vitória que temos com Ele sobre a morte por meio de Jesus nos dão uma esperança viva, apesar da separação e da dor causadas pela morte física e a consequente separação momentânea.
O trecho bíblico de 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18 é uma declaração por palavra do Senhor de que Jesus morreu e ressuscitou e que Ele vai voltar para levar-nos consigo para os céus, a morada eterna. E em Apocalipse 14, versículo 13, lemos que são bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Quem perseverar em crer em Jesus até o fim, aliás, como também lemos em Apocalipse 2, versículo 10, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida eterna. Este vai ter o descanso eterno no novo céu e na nova terra, em Cristo o Salvador. Prezados, Jesus é o bom pastor que alimenta suas ovelhas com o seu corpo e sangue, que é verdadeira comida e verdadeira bebida, como lemos em João capítulo 6, versículo 54 em diante. Aí está a esperança em Jesus e o consolo que dele provém. Ele morreu e ressuscitou. Ele é o Senhor, tanto de vivos como de mortos. Ele ama, Ele perdoa, Ele salva. E no dia dos finados, a ressurreição de Jesus Cristo é a nossa segurança, consolo e força. Neste final de ano de 2021, segundo ano da pandemia que se aproxima, precisamos, infelizmente ou felizmente, passar novamente pelo dia de finados. Mas vamos seguir e vamos igualmente nos aproximar do Natal. E no Natal, vamos novamente cantar, lembrar e cantar com os anjos, Hosana nas maiores alturas. Bendito aquele que vem, em nome do Senhor. E que a nossa oração, neste tempo e sempre, seja mais ou menos assim. Vamos orar. Obrigado, Senhor Jesus, pois em meio à morte podemos ter esperança com júbilo, graças à tua ressurreição. Cria no coração de cada filho teu a alegria desta viva esperança da tua vitória sobre a morte. Guarda-nos sempre na fé em ti, em teu nome e por teu amor nós oramos. Amém. Prezados, convidamos você para estar conosco na próxima semana em mais um momento de estudo semanal. Fiquem todos com Jesus e até lá.